Já são 20 horas, nós vamos dar início então, esse momento. O Neide também está por aí, a Sônia. Nós vamos dar início então a esse momento de formação de oração. Bem, eu pensei esse momento de formação porque eu tenho percebido que muitas pessoas aprenderam sim a rezar com os pais quando eram pequenos, e cresceram com esse mesmo método de oração ensinado pelos pais. E nós devemos saber que, primeiramente, o ser humano, ele é formado por 3 dimensões. A física, precisamos nos alimentar, precisamos descansar, precisamos fazer uma atividade física, enfim, para cuidar do nosso corpo. Depois, nós temos a nossa dimensão intelectual. Nós aprendemos coisas novas, estudamos, enfim. Cultivamos a nossa dimensão intelectual. E nós temos a nossa dimensão espiritual. Portanto, a dimensão espiritual, essa busca pelo transcendente, é parte constitutiva do ser humano. Assim como nós alimentamos o corpo, assim como nós alimentamos a nossa mente, a nossa intelectualidade, nós precisamos também alimentar o nosso espiritual, para estarmos em equilíbrio. E essa dimensão do ser humano, essa dimensão espiritual, está muito ligado à nossa dimensão emocional. Se o nosso espiritual está bem alimentado, o nosso emocional está em equilíbrio. Se nós negligenciamos o cultivo, o alimento da nossa dimensão espiritual, o nosso emocional também fica em desequilíbrio. Então, a dimensão espiritual é parte constitutiva do ser humano. Por isso, nós precisamos cultivar essa dimensão. E nós aprendemos com os nossos pais desde a nossa infância, Antes de dormir, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, reza para o anjinho da guarda, para te proteger, enfim. A criança, quando nasce, ela recebe o melhor de todos os alimentos, que é o leite materno. Depois ela vai crescendo, vai sendo introduzindo outros alimentos para ela. A papinha, depois comidas mais sólidas, porque o organismo vai necessitando. E na nossa vida, na nossa dimensão espiritual, se passa o mesmo. Nós, quando crianças, rezamos ali o anjinho da guarda, o Pai Nosso, a Ave Maria, porque nós não temos problemas, não temos nenhuma preocupação. Os pais sim têm conosco. Na medida em que nós vamos crescendo, nós precisamos colocar alimento sólido na nossa vida espiritual. E por isso eu pensei essa formação, e eu pensei também, depois quando nós iniciamos aí o isolamento social, que nós concluímos o tempo pascal, não só celebrar as missas, mas também ter todos os dias um momento de oração para a gente aprender a como rezar, E nós devemos saber que esta dimensão do ser humano, ela precisa ser bem alimentada. Todas as religiões, quais são as religiões que nós temos? O judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o cristianismo, o shintoísmo. As grandes tradições religiosas se relacionam com Deus, com a transcendência, através da oração. Então, a oração é esta relação com a transcendência. O ser humano, ele é imanência, mas busca a transcendência. Nós somos seres que buscamos, de fato, o além de nós. Aquilo que dizia Aristóteles, a metafísica, além do físico. E eu gosto muito de uma definição da oração como encontro. A oração é um encontro.
E se é encontro, o que é necessário para este encontro? No encontro nós temos o diálogo. E vamos pensar no encontro humano. O que é necessário para acontecer um encontro? Não é? Primeiro, mais de uma pessoa. A gente não encontra assim, não é? Com a gente mesmo. Eu vou para um encontro comigo mesmo. A não ser, claro, na nossa oração, esse encontro que nós temos conosco, com Deus, que está no mais profundo de nós mesmos. Mas para haver um encontro, é preciso então mais do que uma pessoa. Depois é preciso local. Eu vou me encontrar num determinado local com aquela pessoa. Depois, horário. Eu marco com a pessoa, não é? Olha, a gente vai se encontrar na São Sebastião. Nós vamos nos encontrar na São Sebastião às 10 horas da manhã. Se eu chegar lá ao meio-dia, eu já não vou encontrar com essa pessoa, né? Então, é preciso horário. Depois, no encontro, acontece o diálogo. Um não fica olhando para a cara do outro, né, para o rosto do outro, sem falar nada. Eu fico olhando para a pessoa e a pessoa fica me olhando. É preciso diálogo, né? Depois, nesse encontro também vai acontecendo a intimidade, né? A relação de intimidade. Então, a oração é encontro. E aí agora nós vamos ver cada ponto desse encontro, do que é necessário para o encontro. Primeiro, mais de uma pessoa. Então, na oração, como encontro, nós nos encontramos com quem? Com Deus. É a nossa relação com Deus. Oração é o nosso encontro com Deus, com a transcendência. Então, depois, é preciso local. Que a gente se sinta bem, por isso que Jesus, quando fala da oração, ele vai dizer, quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está no oculto. Ou seja, na intimidade, naquele local que a gente se sente bem. Então, cada um tem um lugar dentro de casa que se sente bem, né? Então, aquele lugar a gente pode eleger como o local do nosso encontro com Deus. Então, é preciso ter um local, né? É o nosso lugar de encontro com Deus, lugar que a gente se sente bem. Claro que, às vezes, hoje eu vou fazer a minha oração num outro local, enfim, não tem problema, mas é importante eleger um local que a gente se sinta bem, né? Depois, outra coisa importante é o horário. Deus tem que entrar no programa do nosso dia. Esse negócio de dizer, hoje eu vou rezar às 5 horas da manhã, amanhã eu vou rezar 7 horas da manhã, outro dia eu vou rezar 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, ou então, eu tenho um tempo sobrando agora, eu vou fazer a minha oração. Deus não quer sobra, né? É preciso entrar dentro do programa do nosso dia. Eu, por exemplo, levanto todos os dias 5 horas da manhã, né? Eu gosto de levantar cedo, eu aprendi já, né, desde a minha infância. Minha mãe levantava 4 horas da manhã para ir trabalhar, né, preparar ali o almoço já logo cedo, né, para levar para o trabalho, e pegava o primeiro ônibus. Então eu aprendi mesmo, não é, a acordar cedo, junto com a minha mãe. E depois, quando eu ia de férias também, já no seminário, minha mãe levantando cedo, eu levantava também, não é, em solidariedade a ela. Então, eu gosto de levantar cedo. Então, para mim, 5 horas da manhã é meu momento mesmo de me levantar e para fazer a minha oração. Então, é preciso entrar dentro do programa do nosso dia. Esse é meu tempo que eu me dedico
para minha oração pessoal. Depois nós vamos ver oração pessoal e comunitária. Né? Então é o meu momento de oração. Então, eu me encontro com Deus num determinado local, num determinado horário. Então eu estabeleço nesse encontro uma relação com Deus. Eu faço um programa com Deus. Nós vamos nos encontrar todos os dias, 5h15 da manhã, né? Eu tenho a certeza que o Senhor está me esperando para aquele momento, né? É o meu momento com Ele. Então, é preciso horário. Não sobra de horário. Agora eu tenho um tempo sobrando, eu vou fazer a minha oração. Eu agora não estou fazendo nada, eu vou fazer a minha oração. Não, ele tem que entrar dentro do programa, assim como nós temos horário para tomar café, horário para almoçar, horário para jantar, né, fazer as refeições intermitentes. Assim como eu tenho horário para fazer uma atividade física, enfim, também Deus tem que entrar dentro do programa do nosso dia, ou seja, ter um horário para Deus. Preferencialmente ali 30 minutos de início, né? 30 minutos de início, e que seja de manhã, para iniciarmos bem, porque se a gente deixa às vezes para a noite, depois sono, vontade de dormir, cansaço, a gente não consegue se concentrar na oração, e ao mesmo tempo a oração nos prepara para a batalha daquele dia. Então é preciso ter disciplina, não é ali todos os dias. Então nós vimos ali encontro, mais de uma pessoa, local, horário e diálogo, não é? Então quando acontece um encontro, nós temos então um diálogo entre duas pessoas. Não é monólogo. Às vezes eu vou começar a fazer minha oração, eu falo, peço, e depois então eu vou para o meu dia, rezo o Pai Nosso, uma Ave Maria e vou para o meu dia. Não aconteceu o encontro, é até chato quando a gente está com uma pessoa em que só a pessoa fala, a gente fica ali ouvindo, saímos dali e não falamos nada. E até mesmo uma atitude egoísta, não é? Só eu que falo. Tá? Então, há um diálogo. E quem toma a iniciativa do diálogo é Deus. Deus quem toma a iniciativa. Nós lembramos na missa, primeiro antes na Bíblia, São João vai dizer, não fomos nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou primeiro. Quem toma a iniciativa sempre é Deus. Ele inicia o diálogo, através da sua palavra, que nós vamos ver. Aí, na missa, quando nós estamos na missa, nós recordamos sempre, eu gosto de recordar isso, né? Quando o Padre diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nós respondemos, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quem toma a iniciativa, quem reúne a assembleia é o próprio Deus. É Deus quem toma a iniciativa. Portanto, quem começa a falar é Deus. O diálogo é Deus. Sempre assim, tá bom? Depois vai ter momentos de pergunta, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, pode dizer, padre, vai mais devagar, está muito rápido, ou não estou entendendo. Pode escrever que às vezes eu dou uma olhada ali no computador que está aqui na minha frente, mas está o telefone e o computador. Então, às vezes eu dou uma olhada, tá? Então, nós vimos que oração é encontro. Para ocorrer o encontro é preciso mais do que uma pessoa. Então, no caso da minha oração pessoal, é Deus e eu. Depois, local. Um local que eu gosto, sentar numa cadeira que eu gosto,
não é que eu me sinto bem, que eu me sinto confortável, que eu não sinta dores nas costas, enfim, dor no bumbum, porque isso daí incomoda e tira a minha atenção. Pois, horário, eu coloco no meu programa do dia, daí o diálogo, e a oração cria uma relação de intimidade, uma relação de intimidade. Quando acontece o encontro, por exemplo, eu vou pegar a última pessoa que escreveu ali, né? Que é a Cristina, que está cumprimentando a Marli. Estão ali trocando figurinhas, né? As duas. Por exemplo, primeiro encontro que eu tenho com a Cristina. Então, a gente marca, a gente encontra, eu vou conhecer algumas coisas da Cristina. O nome dela, onde ela trabalha, onde ela mora, né? Algumas coisas num primeiro encontro. Já num segundo encontro com a Cristina, e vice-versa, né? E num segundo encontro com a Cristina, vou saber, a Cristina é casada, a Cristina tem filho, tem filha, a Cristina, o que ela gosta. E aos poucos, nesses nossos encontros, eu vou criando uma relação de intimidade com a pessoa. Né? Eu vou vou tendo várias informações dessa pessoa e a minha vida vai se comprometendo com a vida dessa pessoa e a vida dessa pessoa vai se comprometendo com a minha vida. Né? Então, na nossa oração é a mesma coisa. Nós vamos, nesta relação de encontro, nós vamos criando uma relação de intimidade com o Senhor. O profeta Oséias tem uma imagem bonita, ele diz o seguinte: Deus nos leva ao deserto e nos fala ao coração. Veja que relação de intimidade, não é? Depois nós temos também a igreja como a esposa de Cristo. Então é uma relação mesmo de intimidade, onde a partir dos nossos encontros a gente vai conhecendo. É claro que Deus nos conhece, como nos diz o Salmo 138, né? Deus nos conhece completamente, sabe quando a gente senta, quando a gente levanta, o que a gente sente, enfim, Ele conhece nós na nossa totalidade. Tá? Então nós vamos conhecendo o Senhor e nessa medida de conhecimento, na relação de intimidade, então nós vamos nos comprometendo com a vida. Né? Assim também acontece com a relação de um casal, por exemplo, né? Primeiro se conhece ali, não é? Um primeiro encontro, sabe o nome, a idade, aquelas informações básicas. E ali vai aprofundando com aquela pessoa, até mesmo o casamento, numa relação mais íntima, né? Então assim acontece na nossa relação com Deus, vai criando essa intimidade. E aí, então, a partir daí, a gente já não consegue mais estar longe desta relação de intimidade, porque cria uma relação de apaixonamento. Quando um jovem está apaixonado, né? Quando um jovem está apaixonado, ele pula o muro, ele faz de tudo para se encontrar com o objeto da sua paixão, com a pessoa amada, faz de tudo. E assim, quando nós criamos essa relação de intimidade com o Senhor, nós não queremos mais perder esta relação, né? Então, por isso que se torna parte integrante do nosso dia, tá? Vai criando e vai crescendo essa relação de intimidade. Bom? Depois, agora, se é diálogo, Deus fala conosco através do quê? Através da Escritura, através da Bíblia, né? A Bíblia, como nos diz São Paulo a Timóteo, né, vai dizer, a Bíblia ela é útil para nos formar, para corrigir, para nos animar, né? Então, a utilidade da Bíblia. Mas a Bíblia,
Aqui está tudo o que Deus quis revelar para a nossa salvação. Então aqui está todo o conteúdo da nossa salvação e é através da palavra revelada que nós conhecemos a Deus. Não tem outro meio, né? Tá? É claro que tem pessoas que, eu tenho meu livrinho de oração, enfim, o livrinho de oração é importante, a novena é importante, as devoções são importantes, mas nada substitui o meu encontro com o Senhor através da palavra. Então o centro da nossa oração é sempre a palavra, porque se é diálogo, Deus me fala através do quê? Através da sua palavra. É Ele que me fala, através, então, da palavra, tá? Então, por isso que nós temos, nesta relação de intimidade, nesse diálogo, como centro sempre a palavra. Aqui está o alimento sólido para nós, palavra de Deus. E a novena que eu faço, o terço que eu rezo, as minhas novenas, as minhas devoções, o meu livrinho de oração, isso é importante. Mas nada substitui a palavra de Deus. Portanto, o meu encontro com o Senhor é com a palavra de Deus. Não podemos deixar a palavra de Deus de lado. Tá? Que aqui está a carta de amor de Deus para nós. Aqui está tudo o que Ele quis revelar a nós. Tá? Então, Deus, Ele me fala através da sua palavra. E nós falamos com Ele através da nossa oração. Tá? Como resposta à palavra. Então, o diálogo. Deus fala e eu respondo através da oração. Então a palavra não é para ficar lá mesmo como enfeite, né? Às vezes as pessoas deixam lá na sala como enfeite ali e de vez em quando a página fica amarelada, vai lá e vira a página, né? Pois mais um tempo está amarelada, vira a página ali. A Bíblia fica toda amarelada. Não. A palavra de Deus é instrumento de encontro com o próprio Deus. Que aqui nós conhecemos a Deus. E ninguém ama, como diz Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece. É aqui que nós o conhecemos. E é interessante porque na Bíblia, a palavra conhecimento não tem a mesma conotação que o nosso conhecimento intelectivo, não é? Para nós, o conhecimento é aquisição de informações. Então, a gente vai adquirindo informações e vamos guardando no nosso arquivo, né? Não, na Bíblia, conhecimento é relação de intimidade. Por isso que, se a gente pega no livro de Gênesis, vai dizer, quando Adão conheceu Eva, nasceu seu filho. Depois, Maria vai dizer para o anjo, como acontecerá isso se eu não conheço o homem? Ela conhecia muito bem José, né? Sabia o nome de José, sabia a família de José, a profissão de José, enfim, mas não conhecia na intimidade. Então, na Bíblia, conhecimento é relação de intimidade. Relação de intimidade mesmo, não é? Então, a gente não ama aquilo que não conhece, aquilo que não temos intimidade. Bom, por isso, então, é preciso a gente ter essa intimidade com a palavra. Porque aí nós temos esta relação de intimidade com o próprio Deus. Lembrando aquilo que diz São João, no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne em Jesus. Então Jesus é mesmo a palavra revelada, a palavra encarnada no meio de nós. Bem,
Do início ao fim da Bíblia, destaca a prática e a importância da oração. Desde o início ao fim da Bíblia, nós temos então ali a prática e a importância da oração. Se a gente pegar a nossa Bíblia em Gênesis, já no início da Bíblia, só para a gente ver isso, Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz o seguinte, porque ali Deus começa a ser invocado, não é? Já desde o início, então, Deus começa a ser invocado. Gênesis 4, versículo 26. Diz o seguinte: Sete, filho de Adão e Eva, teve também um filho que chamou Enós, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Já desde o início até o fim da Bíblia, o Senhor é invocado. Vamos pegar Apocalipse 5:8. Apocalipse 5:8, que é o último livro da Bíblia. Diz o seguinte: Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Quem são os santos? Todos os cristãos, né? Depois, se a gente pega Apocalipse 8, 3 e 4, tem mais ou menos a mesma ideia. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está adiante do trono. Então, do início ao fim da Bíblia, destaca a prática e a importância da oração. E com que espírito nós devemos rezar? Com que espírito nós devemos rezar? Primeiro, com fé. Com fé, com confiança, né? Se rezar é falar com Deus, é necessário então que haja fé e confiança em Deus por parte daquele que ora. Depois, o que a Bíblia diz sobre a oração? Primeira coisa e mais importante para mim, a primeira coisa que a Bíblia diz sobre a oração é que Deus ouve a nossa oração. Deus é um ser pessoal, não é uma ideia, não é uma filosofia, mas é um ser pessoal. Primeira coisa importante que a Bíblia nos diz sobre a oração é que Deus ouve a nossa oração. A nossa oração não é em vão, a nossa oração não é o vento, não são palavras jogadas ao vento, mas Deus ouve a nossa oração. Vamos pegar ali a Bíblia, também num livro do Antigo Testamento e depois vamos num livro do Novo Testamento. Tá? Vamos pegar Êxodo, capítulo 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Primeiro Gênesis, depois Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. É a experiência de Moisés na sarça ardente, né? Ele ali apacentando o rebanho do sogro Jetro, tendo fugido do Egito, né? Ele está ali apacentando o rebanho tranquilamente, enfim, ele faz a experiência de Deus na sarça ardente. Vamos pegar capítulo 3, versículo 7.
O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos. Olha que interessante. Primeiro, eu vi, ele vê. Deus poderia libertar o povo simplesmente vendo. Às vezes nós pensamos, Deus sabe do que eu estou precisando, eu não preciso pedir. Mas veja, Deus viu e ouviu o clamor. Então o povo também pediu, mesmo o povo sabendo que Deus sabia da situação que eles estavam vivendo. Eles também pedem. Deus viu e ouviu. Depois, outra característica bonita de Deus aqui, um Deus sensível ao sofrimento humano. Deus não explica o sofrimento humano, Ele sofre com cada um de nós. Eu vi, eu ouvi o sofrimento. Os sentidos de Deus estão voltados para o ser humano. Aquilo que eu dizia na festa da Santíssima Trindade. Deus coloca o ser humano no centro da sua atenção para que o ser humano coloque Deus no centro da sua vida. Um Deus que vê, um Deus que ouve. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço o seu sofrimento, relação de intimidade, eu conheço seu sofrimento e desci para livrá-lo. Então veja que bonito, um Deus que é sensível e um Deus que age também em nossas vidas a partir da nossa oração, do nosso pedido. E aí vem uma passagem do Novo Testamento, Mateus capítulo 7. Vamos pegar Mateus 7. Mateus 7, de 7 a 12. Mateus 7. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, página 1291. 1291. Do 7 ao 12. Diz ali. No contexto, aqui nós estamos no contexto então do Sermão da Montanha, né, que é a nova constituição do povo de Deus. Pedi e se vos dará, buscai e acharei, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abre-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos e filhas, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, façai-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Olha que interessante. Pedi e vos dará. Buscai e acharei. Batei e vos será aberto. Porque assim como vocês são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai do céu. Então é importante, mesmo Deus sabendo, Ele quer também, nós vamos ver isso depois no Evangelho que nós vamos rezar, não é? Ele também quer ouvir de nós o que nós necessitamos. E aí a importância da perseverança. Então, a primeira coisa que a Bíblia diz sobre a oração é que Deus ouve a nossa oração. Isso é o mais importante, que não temos um Deus que está lá longe, lá nas nuvens, distante de nós, mas um Deus pessoal que ouve a nossa oração.
Depois, a humildade na oração. Isso é muito importante. Se nós pegarmos ali, anotem, depois podem ler. Lucas 18, de 9 a 14. A humildade na oração. Onde Jesus vai dizer que um publicano, pecador, e o fariseu subiram no templo para a oração. E o fariseu começa ali se justificando, né? Começa a dizer: Senhor, eu jejuo tantas vezes por dia, por semana, eu não sou como esse publicano, eu faço todas as orações, começa a se justificar diante de Deus. E o publicano, o pecador, simplesmente diz: Senhor, tem de piedade de mim, porque sou pecador. E Jesus vai dizer: esse saiu justificado. Portanto, é importante a humildade na oração. E não ficar se justificando diante de Deus com arrogância, com prepotência, com egoísmo, só eu falo, Deus não precisa dizer nada, nada disso. Tá? Humildade na oração, Lucas 18, de 9 a 14. Outra coisa que a Bíblia nos diz sobre a oração é a confiança, não é? A importância de confiar. Aí nós temos alguns textos bíblicos, Mateus 6, versículo 8, Mateus 21, versículo 22, Marcos 11, de 5 a 9, Lucas de 1 a 8 e Romanos 12, 12. Né? Lucas de 1 a 8, Lucas 18, de 1 a 8, desculpa. Lucas 18, de 1 a 8, começa ali a parábola do juiz iníquo, né? Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazer. Então, confiança, perseverança na oração. E é o próximo ponto, é preciso ser perseverante. Haverá dias que, hoje eu não estou a fim de rezar, hoje estou cansado, hoje não. Não. A relação de intimidade com Deus é um pacto que nós fazemos, né? Ele entra dentro do programa do nosso dia. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Tá? Então, a perseverança na oração. Senão nós acabamos perdendo a graça de Deus, tomarmos posse da graça de Deus naquele dia. Tá? Eu não vou ficar com muitos conceitos sobre a oração, mas eu gostaria de propor da gente rezar, então, com a palavra de Deus. Tá? Agora nós vamos, então, fazer a nossa oração. Inês pediu para eu repetir, desculpa ali. Então, humildade na oração, Lucas 18, de 9 a 14. Depois, confiança na oração, Mateus capítulo 6, versículo 8, Mateus capítulo 21, versículo 22, Marcos capítulo 11, versículos de 5 a 9, Lucas 18, de 1 a 8 e Romanos 12, 12. Tá bom? E a perseverança na oração, Lucas 11, de 5 a 9. Depois o próprio Jesus vai dizer, né? A perseverança vos salvará. Tá bom? Muito bem. Agora nós vamos então deixar o nosso material de anotação de lado e nós vamos então agora rezar. Primeira coisa na oração é invocar sobre nós a presença de Deus.
Nós nos colocamos na presença de Deus. E nós não só nos colocamos na presença de Deus, como nós tomamos consciência da sua presença. Então nós invocamos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos colocamos então sentados. Tem pessoas que perguntam às vezes: Padre, eu posso rezar deitado? Pode, mas nenhuma tradição religiosa orienta a rezar deitado, porque chega num grau de relaxamento que acaba dormindo, né? Só se for a oração da noite para ir dormir, tá bom? Mas aconselho mesmo sentado. Posso rezar ajoelhado? Pode, não é? Só que ajoelhado a gente vai sentir muito mais dores no joelho e colocar a nossa atenção, não é, sobre a dor do joelho do que propriamente na oração. Claro que momento de adoração, momento de súplica, então podemos também ajoelhar. Mas a nossa oração diária ali, né, melhor postura é sentado. Se coloca numa posição confortável, nada encurvado, né? Às vezes o Guto me corrige ali, né? Renato também já me corrigiu. Olha como o pato está tudo curvado ali, né? Então, se coloca numa posição ereta, tranquilo, né? Vou abaixar aqui um pouquinho. Vamos ver se eu consigo abaixar um pouquinho a câmera ou um pouco mais para lá, só para a gente ver uma coisa. Então, aqui coloca, né, assim mesmo, sobre as pernas, fecha os olhos, pelo menos 5 minutos, com os olhos fechados. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca. Pelo menos 5 minutos, né? Nesse relaxamento, inspiração, segura o ar, expiração. Pelo menos 5 minutos. Isso aquieta o nosso coração, renova o ar, lembrando que o Espírito Santo é o sopro da vida, né? Quando nós inspiramos, nós trazemos o novo, o positivo para dentro de nós. Expiramos, jogamos para fora o que não está bom, o negativo. Depois, com o tempo, pode até associar. Quando inspira, aí vai pensando em algumas palavras, né? Amor, paz, tranquilidade, serenidade. Segura o ar, solta. Raiva, rancor, ódio, o que não está bem, põe para fora. Pelo menos 5 minutos assim, não é para dormir, né? Tá? Porque daqui a pouco já começa, cai a cabeça lá na frente, né? Não, consciente. Depois pode concentrar então a atenção na inspiração, na expiração, sem ficar controlando. Simplesmente para tranquilizar. Às vezes vamos rezar, a ansiedade está lá em cima, ou está com raiva, né? Então isso ajuda a tranquilizar mesmo, né? Relaxar. Segundo, ou terceiro, depois desse momento, invocação do Espírito Santo. Por quê? Deixa eu puxar a câmera agora aqui mais perto. Isto. Invocação do Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que inspirou os autores sagrados para escreverem somente aquilo que Deus queria revelar. Não é? Tudo e somente aquilo que Deus queria revelar. Então, no mesmo Espírito nós lemos a palavra de Deus. No mesmo Espírito que nós lemos a palavra de Deus. Por isso é importante, né, invocar o Espírito Santo. Aquela oração tradicional do Espírito Santo que nós conhecemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis,
tá? Então faça a oração do Espírito Santo. Aí vale a pena pegar o Evangelho do dia. Pega o Evangelho do dia. Tem pessoas que acham assim, eu vou ler toda a Bíblia, eu vou ler a Bíblia sequencial. Para estudo, para curiosidade, vale a pena. Mas para oração, é melhor mesmo pegar o Evangelho do dia. E por que começar pelo Evangelho? Porque tem mais familiaridade, é mais fácil, é uma porta mesmo de entrada. Tá bom? Pega o Evangelho do dia. Padre, como que eu encontro o Evangelho do dia? Nós temos hoje aplicativos, nós temos através da internet, mas na Bíblia da Ave Maria, no fundo também nós temos, não é? Basta a gente seguir ali a liturgia, tá bom? E nós temos o Evangelho do dia. Por exemplo, se eu pego lá no final da Bíblia, da Ave Maria aqui, nós estamos na 14ª semana do tempo comum, né? Não sei se vai dar para ver, 14ª semana do tempo comum. Eu vejo lá, hoje é quinta-feira, então eu tenho 14ª semana do tempo comum, quinta-feira, Mateus 10, de 7 a 15. Ou nós temos também na São Sebastião o Palavra e Vida. Vale muito a pena. Às vezes me dói o coração que eu compro uma quantidade e fica lá, acaba sobrando, né? E a gente até tem prejuízo. É um instrumento fantástico, Palavra e Vida. Tem o Evangelho do dia e o comentário do Evangelho do dia. Bem como nós temos o Diário Bíblico, tá? Então, quem não tem, vale a pena passar na secretaria, vai pegar Palavra e Vida, tá? Pega o Evangelho do dia. Nós vamos pegar, eu convido a todos a um evangelho que faz parte mesmo da minha vida, sempre eu recorro a ele, que é o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 ao 52. Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. Marcos 10, 46 ao 52. Na Bíblia da Ave Maria, página 1336. Então, é esse texto que nós vamos rezar. Primeiro, então, a invocação da Santíssima Trindade, né? Porque nós nos colocamos na presença de Deus, tomamos consciência da sua presença, naquele encontro. Depois, momento de relaxamento, tranquilizar o nosso coração, a nossa mente, abaixar a ansiedade, estarmos tranquilos, sem dormir. E invocação do Espírito Santo para colocar então a nossa vida, o nosso momento de oração no mesmo Espírito. E aí então o texto bíblico. Encontraram isto? A Rita colocou ali, né? Marcos 10, 46 ao 52. Muito obrigado. Isto, o Paulo colocou ali, né? Na agenda da paróquia, né? Ou seja, no nosso diário bíblico, na nossa agenda, já tem ali diariamente o Evangelho do dia. É o mesmo que está no Palavra e Vida, tá? O Evangelho e o comentário do Evangelho. Obrigado, Paulo, pela lembrança. Vamos lá, então, pegar o texto bíblico. Então, o que nós fizemos primeiro? Invocamos a Santíssima Trindade, colocamos-nos numa posição confortável. Depois, momento de inspiração, expiração, né? Relaxamento. Depois, invocação do Espírito Santo e agora o texto bíblico. Bom. Cura de Bartimeu. Se nós olharmos na Bíblia da Ave Maria, primeiro detalhe,
Nós temos ali mais duas citações bíblicas, Mateus 20, 29 ao 34 e Lucas 18, 35 ao 43. São os evangelhos paralelos. Sabemos que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, depois serviu de fonte para Mateus e Lucas, que ampliaram, que colocaram alguns outros detalhes, né? Então nós temos ali Mateus 20, 29 ao 34, vai falar de dois cegos, né? E depois Lucas 18, 35 ao 43, tá? Então vale a pena, se a gente quer depois para estudo, para uma compreensão maior, enfim, do texto, fazer a leitura. Pega Marcos, depois pega Mateus e pega Lucas. Para nossa oração pessoal não precisamos fazer isto, bom? Mas para estudo daquele texto, para um aprofundamento, vale a pena. Coloque em paralelo e vê as semelhanças e as diferenças que há entre os três. Então, eu leio lentamente, vendo cada detalhe. Começa a leitura. Aí, então, o que eu dizia? É Deus que está me falando, não é Deus que me fala. Eu estou na sua presença, nos encontramos, agora é Ele que vai me falar. E eu obediente à palavra. Essa coisa, antes de tudo, né? Esse negócio de dizer, eu quero ver o que Deus está me falando hoje. Abre. Isso foi para mim. Isso não existe. Não é? O negócio é pegar o evangelho do dia, ser obediente àquilo que Deus está me falando. É dado pela liturgia. E lembrando que a oração da igreja, a oração oficial da igreja é em torno da palavra. Nós temos deixa eu pegar aqui, eu estou na capela, eu quero pegar aqui para vocês verem, né? Nós temos a liturgia das horas que nós rezamos todos os dias. Então aqui tem dois salmos, um cântico que também é bíblico. Depois nós temos uma passagem bíblica. Toda a nossa oração é em torno da palavra de Deus. Então a oração oficial da igreja é em torno da palavra de Deus. Na missa nós temos a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Não chegamos à mesa da Eucaristia sem antes passar pela mesa da palavra. Então o centro da vida cristã é a palavra de Deus. Então, a nossa oração ela gira em torno da palavra de Deus. Temos que ser obedientes, então, ao evangelho do dia. Então, vamos ali. Começa. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a sua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. A primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que o texto diz?
O que o texto está dizendo? Nós temos que responder essa pergunta: o que o texto diz? Não o que o texto me diz, o que o texto diz para o outro, o que o texto diz. Por isso é muito importante não ler somente uma vez, mas leia uma, duas, três vezes, até assimilar o texto. Né? Até assimilar o texto. Que eu tenha condições de contar para o outro o que aconteceu no texto. Por isso é preciso ler pausadamente, lentamente, saboreando cada palavra. E não preciso pegar um evangelho compridíssimo, né? Veja, aqui nós temos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 6 versículos somente. Trecho curtinho. E aí então, em seguida, fecho a minha Bíblia e recordo o texto. Me coloco em silêncio, que o texto diz. Ali eu recordo. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus que estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta, ele te chama. Ele se levantou de um salto, jogou a capa fora e foi ao encontro de Jesus. Jesus então perguntou: Que queres que eu te faça? E ele respondeu: Rabone, que eu veja. Jesus então disse a ele: A tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Veja, eu não fiz interpretação do texto, eu não tirei nada para a minha vida, simplesmente o que o texto diz. Eu estou contando a história para outro. Estou contando a história para outro. Então, a primeira atitude é o que o texto diz. Aí, é Deus que está me dizendo, lembrando sempre disto, né? O diálogo. É Deus que está falando comigo. Agora, o que o texto me diz? Segundo passo, o que o texto me diz? Às vezes uma palavra vai me chamar a atenção. Coragem. Coragem. Por que essa palavra me chamou a atenção? Porque eu estou desanimado. Estou triste, abatido, preocupado. Por isso que me chamou a atenção essa palavra. Mas vamos fazer uma releitura do texto. Desse texto. Chegaram a... Veja quantas coisas que nós tiramos. Claro que eu me preparei antes, né? De um pequeno texto. Quantas coisas que nós tiramos para a nossa vida? Chegaram a Jericó. Se chegaram a Jericó, é porque Jesus está caminhando. Ele veio de um ponto A, chegou ali, está indo para um ponto B. Chegaram a Jericó. Se eu pegar o Evangelho de São Lucas, que está ali citado, capítulo 18, eu sei que desde o capítulo 9 do Evangelho de São Lucas até o capítulo 19 fala da grande viagem de Jesus a Jerusalém. Ele sai de Cafarnaum,
onde ele estava morando, ele toma a firme decisão de ir a Jerusalém. Então ele está na grande viagem dele até Jerusalém. E o que vai acontecer com Jesus em Jerusalém? Em Jerusalém ele será aclamado rei, domingo de Ramos, ele entra em Jerusalém, ali ele celebra a ceia, depois ele vai para o Getsemane, ele é entregue por Judas, ele é preso, ele é julgado, ele é condenado e ele é morto. Tudo acontece em Jerusalém. Jesus está na grande viagem. Antes de ele chegar em Jerusalém, descer a Jerusalém, ele para um pouquinho antes em Jericó. Está muito perto, Jericó de Jerusalém, não é? Está muito perto. Então é a última parada de Jesus antes de entrar em Jerusalém. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos, aqueles que já estavam mesmo ali fazendo parte do grupo de Jesus, e uma numerosa multidão, ou seja, os admiradores de Jesus. Aqueles que estavam conhecendo ali a fama de Jesus, eu vou acompanhar, se a coisa apertar eu saio fora, né? Ou outros não, agora eu me torno discípulo de Jesus. Então está ali Jesus, seus discípulos e numerosa multidão. Ao sair dali, ao sair de onde? De Jericó, indo para Jerusalém. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão. Estava sentado, Jesus caminhando, já está na estrada, caminhando para Jerusalém. Estava sentado à beira do caminho. Vamos pegar isso aqui. À beira do caminho. Ele não está no caminho. Ele está à beira do caminho, fora do caminho, à margem do caminho. Mendigando. Bartimeu, que era cego. Veja as três condições que Bartimeu estava vivendo: à beira do caminho, mendigo, cego. É o antes do encontro com Jesus. E aí ele é cego, mas não é surdo e nem mudo. Ele ouve o alvoroço. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, da fama de Jesus. A fama de Jesus percorreu. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele devia ter perguntado: e aí, quem é esse aí? Ah, não, é Jesus. Quem é Jesus? Ah, Jesus de Nazaré. Mas o que ele faz? Não, esse daí cura, esse ressuscita, ele anuncia o reino de Deus, enfim, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele é cego, não é surdo nem mudo. Então ele ouve e ele fala. E ele está vivendo essa situação. À beira do caminho, mendigo, cego. Vale a pena a gente parar um pouquinho aqui e ver essas três condições que está vivendo Bartimeu. Primeiro, à beira do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está fora, longe de Jesus. Depois, ele é mendigo. O mendigo depende de outro para viver, ele é um dependente. Se alguém der alguma coisa para ele, ele come, senão ele passa fome. E quem é o pão da vida? Jesus. Eu sou o pão vivo descido do céu, o alimento mais profundo do ser humano. E aqui a gente pode até também fazer trazer ainda mais para a nossa realidade. Quantas vezes nós nos tornamos mendigos de afeto, de atenção, de cuidado, de carinho, ficamos mendigando, dependendo, né? Dependendo, mendigo mesmo, essa situação. Depois, terceiro, ele é cego. Cego vê tudo escuro. Tudo escuro.
E a escuridão é a ausência da luz. Quem é a luz? Jesus. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Então é essa situação que está vivendo o Bartimeu. À beira do caminho, mendigo cego. Está longe de Jesus. E ele ouviu falar de Jesus. Ele já conhecia a fama de Jesus. Que curava, que ressuscitava, que anunciava o reino, que dava de comer. Ele já tinha ouvido que passou fazendo bem. Ele não perde a oportunidade. Veja que interessante aqui. É a única e última oportunidade que o Bartimeu tem. É a única oportunidade que ele tem. É a única, porque depois Jesus vai entrar em Jerusalém e vai morrer. Ele não desperdiça essa oportunidade. Ele não desperdiça. Ele então começa a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Às vezes as pessoas perguntam por que Jesus é tido como filho de Davi, né? Porque ele é da descendência de Davi, né? E o profeta Isaías diz que o Messias viria da descendência de Davi. José era da descendência de Davi. Por isso que quando, né, o recenseamento, eles vão para fazer o recenseamento na cidade de Davi, né? Então ele é da descendência de Davi. E ali ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos então que estavam ali com Jesus, a multidão, enfim, começa: fica calado, você está incomodando. Palavras depreciativas. Isso diz muito para nós, né? Porque as pessoas estavam dizendo para ele: olha, fica calado, você está incomodando. Você nasceu para derrota, você nasceu para viver essa situação, você não presta, você não é nada, você não consegue nada, né? São essas vozes depreciativas que nos colocam para baixo. E muitas vezes essas vozes também estão dentro de nós. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, nada dá certo na minha vida, né? Muitas vezes nós também cultivamos essas palavras depreciativas. Não, sempre. Eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, né? São essas vozes. E ele não deu ouvido a essas vozes. Ele continuou gritando ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Grita ainda mais alto. Não dá ouvido a essas vozes. E graças à perseverança dele, fez com que Jesus parasse. Se ele tivesse dado ouvido àquelas vozes, Jesus não teria passado, Jesus não teria parado, Jesus teria passado seguindo o seu caminho. Foi graças à perseverança. Por isso que eu digo, é preciso perseverança na oração. Todos os dias. Todos os dias. E ele então continua gritando e Jesus para. Jesus para, olha para ele. Os olhares se cruzam. E aí Jesus então diz: chamai-o. Jesus não diz: olha, Bartimeu, vem aqui, chamai-o. Palavra de Jesus que muda a mentalidade das pessoas que estavam dizendo para ele: olha, fica calado, você não presta, você não é nada, você é um esquecido por tudo e por todos, você está incomodando. E aí então Jesus olha para ele, graças à perseverança, graças à insistência. Jesus não parou na primeira vez que ele chamou, teve o tempo dele. Teve o tempo dele, é o tempo de Deus na vida da gente.
onde os olhares se cruzam. E aí então, graças à perseverança, né? E aí Jesus diz: chamai ele. Chamaram o cego dizendo-lhe: coragem, levanta, ele te chama. Veja que bonito. Veja que bonito isso. Coragem, levanta, ele te chama. São palavras que nos colocam para cima. Coragem, levanta, ele te chama. São dessas vozes que a gente precisa se aproximar, são essas vozes que a gente precisa cultivar dentro de nós. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos um Deus que está conosco. E por isso é preciso mesmo cultivar essas vozes. Por mais que não há luz no fim do túnel ali, né? Mas cultivar: eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Coragem, levanta. Você não nasceu para a derrota, você nasceu para a vitória. A morte não tem a última palavra é da vida. Nós vemos isso na Páscoa. Então, Jesus, chamam ele dizendo: coragem, levanta, ele te chama. São dessas vozes que a gente precisa se aproximar na vida. São essas vozes que a gente precisa cultivar no nosso coração. Eu sou capaz, eu consigo, eu posso. Ter autoconfiança e, ao mesmo tempo, claro, confiar em Deus. Isso é muito bonito. E diz o texto bíblico, continua dizendo que ele de um salto se levantou e jogou fora a capa. Ele tomou uma decisão de sair daquela situação, de se levantar, de se aventurar, de ir até Jesus. Porque poderia Jesus dizer: olha, coragem, chama ele ali mesmo. E ele dizer: não, tá bom, aqui tá muito bom mendigar, tá bom, muito bom ficar aqui nessa situação. Enfim, não, ele tomou uma decisão. E o curioso, porque somente Marcos coloca esse detalhe, que ele jogou fora a capa. A capa é muito simbólico aqui. A capa era a única coisa que ele podia dizer: isso é meu, isso me pertence. Ele era mendigo, ele joga fora a capa é dele. Com a capa ele se cobria, com a capa ele se protegia, ele usava de cobertor, ele ficava sentado ali em cima. A capa era a única coisa que ele tinha. E eu pergunto para cada um, o que é a única coisa que a gente tem? A vida? Não. A nossa vida pertence a Deus. O nosso coração não pertence a Deus. A única coisa que nós temos que é nosso é a nossa história. Porque quem constrói a nossa história somos nós, através das nossas escolhas. Eu tenho sempre dito, nós somos livres para fazer as nossas escolhas. E a partir das nossas escolhas nós vamos construindo a nossa história. Mas não somos livres para não assumir as consequências das nossas escolhas. Então ele é capaz de jogar fora a sua história passada. Ele joga a história dele fora, a história passada, daquela situação que ele estava vivendo. Como nós somos presos ao passado, não é verdade? Ficamos remoendo o passado, presos ao passado e não vamos à frente. Como nós somos presos ao passado, apegados ao passado. Lembra aquilo que você me fez, rancores, ódio no coração, enfim. Não vamos à frente por conta disso. E ele foi capaz de jogar fora a capa, jogar fora o passado, porque para Deus não importa isso. O que importa daqui para frente, no passado a gente não pode mexer. Ninguém pode mexer no passado. Nós podemos aprender sim com o nosso passado, mas não mexer no passado. Nós podemos mexer no presente para que o futuro seja diferente. Deixe o passado. Viva daqui para frente. É bonito, porque para Deus é isso que importa.
Vamos ver ali o evangelho do filho pródigo, né, do pai amoroso. A passagem do filho pródigo, capítulo 15 do evangelho de São Lucas. Quando o filho, depois que volta, o pai não pergunta para ele, mas meu filho, o que você fez com o dinheiro que eu te dei? Onde você andou? O que você gastou? Não pergunta nada disso. O que importa daqui para frente, vamos fazer uma festa, devolve a dignidade. Aí quantas vezes nós somos presos ao passado? Relação de marido e mulher. Lembra aquilo que você me fez aquele dia? E fica com essas coisas, enfim, vamos avançar, se perdoem e avancem. Né? Não ficar aí mesmo remoendo coisas, passando mal. E sabemos mesmo que a falta de perdão cria um mal-estar em nós sofremos com isto. E veja, o Bartimeu foi capaz de se aventurar, jogou fora a capa e foi se encontrar com Jesus. Tomou uma decisão. E ali Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Veja, Jesus sabia, era um cego, claro que eu quero ver, parece uma pergunta óbvia, mas lembra que eu dizia antes, Deus também quer ouvir de nós: que queres que eu te faça? É a nossa oração. É a nossa oração. Que queres que eu te faça? Jesus pergunta para nós todos os dias: que queres que eu te faça? É o único capaz de fazer alguma coisa por nós. Que queres que eu te faça? E ele então responde para Jesus: que eu veja. Porque pode ser que não era isso necessário na vida dele, a sua necessidade. Jesus queria ouvir dele o que de fato você necessita, o que você precisa. Ele diz: que eu veja. Jesus então vai dizer para ele: vai, a tua fé, a tua confiança, o teu ser capaz de deixar o teu passado, a tua confiança em mim, de um presente e um futuro diferente, te curou. A tua confiança, a tua fé. Jesus não diz: eu estou te curando. A tua fé, a tua confiança te curou. E no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Inicialmente ele estava onde? Fora do caminho. Inicialmente ele estava como? Cego, mendigo. Agora, depois do encontro com Jesus, teve a sua vida transformada. Por quê? Porque ele permitiu isto na liberdade dele. Ele permitiu isto. Ele foi capaz de abrir mão de tudo pelo tudo que é Jesus, do seu passado para iniciar uma vida nova. E ele se reconhece, lembra anteriormente, ele se reconhece pecador, tem compaixão de mim, tem piedade de mim, não como oração de soberba, oração de autojustificação ali mesmo, nada disto. Ele foi capaz de confessar os seus pecados e iniciar uma vida nova ali, reconhecer que é pecador, inicia uma vida nova. Portanto, o encontro com Jesus transforma a vida da pessoa. Veja o antes e o agora. Agora ele enxergando no caminho, ele pode prover aquilo que ele necessita para a vida dele. Já não é mais um mendigo, já não é mais um dependente. Dependente sim de Deus. Ele pode prover. Veja como que o encontro com Jesus transforma a vida humana, a nossa vida. Ele não ficou ali mesmo reclamando diante de Jesus: ó, Jesus, olha, eu vejo a minha situação, eu mendigo, eu enfim, cego aqui, nada disso. Não fez nada disso, ficou reclamando ali diante de Jesus, né? Tá bom? Então, primeiro passo é que o texto diz. Primeira pergunta, que o texto diz. Pois o que o texto me diz. Veja quantas coisas nós tiramos de um pequeno, 6 versículos. Quanta coisa me diz.
E cada vez que nós voltamos a esse texto, nos fala algo diferente, porque nos encontra num momento diferente. Por isso que a palavra de Deus, ela é atual. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque me encontra no momento atual da minha vida. E às vezes o texto, como dizia anteriormente, me chama a atenção essa palavra coragem. Ou vai, a tua fé te salvou. Uma palavra vai me chamar a atenção. Sempre. Algo vai me chamar a atenção. A partir da leitura atenta, lenta, enfim. E os monges, a tradição monástica fala do ruminar a palavra de Deus. Sabe, o processo de ruminar é o processo mesmo de digestão do animal, da vaca, do boi. Come o capim, mastiga, joga no estômago, volta na boca outra vez, mastiga, joga mesmo no estômago, volta outra vez e faz esse processo até mesmo ser assimilado, pelo organismo, tá? Então é o ruminar a palavra de Deus, mastigar mesmo. E, por exemplo, o que o texto me diz? Para eu ter coragem. Então é o Senhor que está me dizendo, é o diálogo, é o Senhor que está me dizendo. E agora eu vou fazer a minha oração, eu vou responder a Ele. Oração é diálogo com Deus. Deus me falou, agora eu vou então dizer a Ele. Eu posso, ali agora nos meus pedidos, Senhor, me dê coragem, me dê coragem, me dê coragem. E aí pode fazer as preces. Senhor, abençoe minha família, o meu trabalho, o meu dia, as minhas preces, ou seja, os meus pedidos a Deus, mas sempre como resposta à palavra de Deus, porque num diálogo é assim. Imagina uma pessoa falando de uma viagem, eu fui viajar lá para o Ceará e na estrada, enfim, de repente veio a resposta do outro, diz assim, então... E o sorvete estava saboroso, não tem nada a ver viagem com sorvete. Claro que o sorvete pode fazer parte da viagem, Mas é preciso ter conexão naquilo que Deus fala e a minha resposta é diálogo, Tem que ter conexão ali. Em seguida, eu faço as minhas preces. Então, o que o texto diz, o que o texto me diz, coragem. O que o texto me leva a dizer a Deus a minha oração e o que o texto me leva a fazer. Ou seja, que eu tenha coragem ao longo daquele dia para enfrentar uma situação, enfim. E rezo o Pai Nosso, Ave Maria e vou para o meu dia. Ao longo do dia, qual foi a palavra que me chamou a atenção? Coragem. Ao longo do dia eu vou lembrando dessa palavra, coragem. Coragem. Eu vou estar ligado a Deus, a sua palavra, ao meu momento de oração, de intimidade. Coragem, coragem. Chego no final do dia, antes de dormir. Santo Inácio, ele liberava os seus confrades, enfim, os jesuítas, de momento de oração, enfim, mas ele nunca liberava para o exame de consciência. Chega no final do dia, uma coisa muito boa para a memória é recordar o dia. Desde o momento que levantou, o que eu fiz ao longo desse dia, com quem eu me encontrei, o que eu conversei, o que eu falei. Aquele ali, fui um pouco duro com ele. Vou pedir perdão para ele. Primeira oportunidade, pego o telefone, enfim, amanhã eu vou ligar para ele e pedir perdão. Eu falei com Deus. Peça perdão. Mas faça justamente um exame de consciência e um retroceder no dia, memória daquele dia. E aí então entrega seu dia nas mãos de Deus, peça perdão, Senhor, agora eu vou dormir, que eu tenho um sono tranquilo, em paz, entrego em suas mãos o meu descanso. Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, deita e dorme. Outro dia, sim. Tá? Então aí nós vamos percebendo quanta intimidade nós vamos tendo, quanto conteúdo nós temos, muito mais do que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou às vezes, eu vou sair para o meu trabalho, eu rezo Pai Nosso, uma Ave Maria para sair de casa, faço o sinal da cruz antes de sair para casa, rezar lá mesmo, uma repetição
de orações, enfim. Depois, ao longo do dia, eu tenho esse momento, eu vou tirar para o meu terço. Reza o terço, né? Eu vou fazer minha novena, enfim. Mas o centro da oração é a palavra de Deus. Aqui está o nosso alimento. Porque a palavra de Deus é que transforma a nossa vida. Para sermos pessoas melhores, mais comprometidas com o Senhor, mais comprometidas com os nossos irmãos. É na palavra de Deus. Às vezes eu fico preocupado porque algumas devoções, algumas práticas, nos distanciam da palavra de Deus. Eu vou rezar mesmo sem Salve Rainha. A minha oração hoje vai ser rezar sem Salve Rainha. Rezo Salve Rainha, Salve Rainha, Salve Rainha, Salve Rainha. Bendito seja Deus. Mas não foi conteúdo de encontro com Jesus Cristo vivo, presente na sua palavra. Eu vou rezar 40 Pai Nosso. Muito mais do que rezar 40 Pai Nosso, viva o Pai Nosso. No Pai Nosso nós temos 3 modos de oração, né? De adoração. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. De petição, né? De petição, venha o seu reino, de compromisso e de perdão, de petição e de perdão. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Então nós temos oração de adoração, de louvor, de petição, de pedido de perdão, de súplica, né? Então, viver mesmo o Pai Nosso, tá? Bem, e aí então eu concluo com o sinal da cruz e vou para o meu dia, né? No início da oração e depois então concluo dessa maneira, tá bem? Bem, foi isso que eu pensei para o dia de hoje. Já são 9h28, 21h28, né? Não sei se de repente ficou alguma pergunta. É aquilo que a Marli coloca, muito importante, né? Ele ficou curado, mas para se comprometer com Jesus. Não é? Antes ele estava fora do caminho, longe de Jesus. Agora ele está no caminho com o Senhor, tá? Ele se torna discípulo de Jesus. Bom? Eu não sei se tem alguma pergunta, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Porque o que eu pensei foi justamente isso, né? E amanhã nós temos às 6 horas da manhã a missa com o 9º dia da novena de São Bento. Hoje eu recebi uma encomenda, viu? Viram que bonito? Olha, com a cruz de São Bento, né? Tá bom? Tem surpresas aí para o dia de São Bento, tá bom? Então eu não sei se tem alguma pergunta, se algum esclarecimento. O que é importante é essa intimidade com a palavra, né? Diariamente. Lembrando, ter horário, local, saber que Deus está me esperando, é um ato de fé. Não, isso é bobeira, Deus está me esperando. Não, Deus está me esperando. É um ato mesmo de fé, é um encontro com Ele. Tá bom? Muito bem, foi excelente, me acrescentou. Muito bem, que bom, fico feliz de ter podido contribuir. Agora, o importante é colocar em prática, né? E não fazer que nem dieta. Segunda-feira eu vou começar a fazer a minha dieta. Não, amanhã. Amanhã. Tá bom? Amanhã eu já começo ali mesmo, né, com a minha oração. Eu particularmente gosto mesmo de acordar cedo, né? E a oração, ela ela produz mais efeitos quando feita de manhã, justamente porque o corpo está descansado, a mente está tranquila, enfim. Eu começo meu dia na presença do Senhor, né? Então é importante. Eu tenho dificuldade, mas é questão de hábito,
não é? Eu vou dormir mais cedo para acordar mais cedo. Olha, falando em mais cedo, agora é fazer um chá de camomila, fazer a oração, deitar e dormir. Tá bom? Muito bem, que bom. Então lembrar sempre, né? Os passos da leitura orante da Palavra de Deus. É um método de oração. O que o texto diz, o que o texto me diz, o que o texto me leva a dizer a Deus, a minha oração, e o que o texto me leva a fazer, né? É assim nós vamos configurando a nossa vida com a vida de Jesus, tá bom? Então amanhã às 6 horas estaremos aí unidos, né, para a nossa missa e o 9º dia da novena, tá bom? Amanhã temos aniversariante, não é, Renata? Amanhã é aniversário da Laurinha, não é? Vamos cantar os parabéns para a Laurinha mesmo, mas sobretudo rezar por ela, tá bom? Muito bem, muito obrigado pela presença de todos, né? Gostei muito de tê-los aí, né, juntos para esse nosso momento de oração, de formação, sabendo que não existe vida cristã sem oração. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele tinha o seu momento de oração. E saber que existe a oração pessoal, a sua oração conjugal em família, é um outro momento, e a nossa oração comunitária, que é a celebração da Eucaristia. Não é? A nossa oração pessoal é um prolongamento da celebração da Eucaristia. Por isso que no final da missa o Padre diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ou seja, a nossa oração, o Senhor nos acompanha e faz parte diariamente da nossa oração. Então, Jesus tinha o seu momento a sós com o Pai na sua oração, mas também ele ia na sinagoga, ele ia no templo para a sua oração comunitária. Esse negócio de pessoas que dizem assim: eu não preciso ir na igreja, eu rezo em casa, não é porque não sabe nada, tá? Sabendo que a nossa oração, isso aí não é vida cristã, sabendo que a nossa oração ela é pessoal e comunitária, porque assim foi a vida de Jesus, tá bom? Não é vida cristã. Vida cristã é seguimento de Jesus Cristo. E a gente vai conhecendo Ele através da sua revelação na sua palavra. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja ao longo desse dia. O Senhor esteja convosco e com vossa família. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Maria, nossa mãe, São Bento e São Sebastião, nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma noite muito tranquila, um bom descanso a todos, permaneçamos na paz do Senhor e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus.